Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, para aqueles colegas aí que estão começando a estudar aí automação industrial, um tópico muito importante é entender, né, na linguagem ladder, que é a linguagem mais comum, né, mais utilizada na área de automação, essa linguagem que deriva aí, né, dos diagramas elétricos, né, basicamente é uma linguagem oriunda dos contatos elétricos, de lógicas com contatos elétricos. Então, para aquele colega que está começando a estudar, começando a trabalhar com ladder, né, é muito importante entender as operações lógicas. Né? Muitas vezes a gente estuda essas operações lógicas fazendo uma analogia com portas lógicas. Porta AND, porta OR, porta NOT, porta XOR, porta NAND, NOR, né? E assim por diante. Então, como seria essas operações lógicas na linguagem ladder? Esse é o tópico dessa breve aula de hoje. Vamos lá? Bom, então a ideia aqui é basicamente a gente fazer uma relação, né, das operações lógicas com a linguagem ladder, né, das portas lógicas com a linguagem ladder. Na verdade, quando a gente estuda as portas lógicas, né, ou as operações lógicas lá em sistemas digitais, em eletrônica digital, a gente estuda mais a fundo, né, entende tabela verdade, simbologia, equação de cada porta. A ideia aqui, de uma forma mais resumida, é nós passarmos por cada porta ou por cada operação lógica e, né, analisar a equivalência dela se a gente fosse construir a lógica em ladder. Isso é muito comum, né, em atividades de programação, de manutenção, né, de análise de um sistema tanto pronto quanto se a gente fosse criar aí, né, uma lógica para um controlador, para um CLP, necessitasse fazer essa conversão. Então, seguindo aí essa linha de raciocínio, aqui a gente tem as principais portas, né? Eu tenho aqui a porta AND, né? A porta AND, se eu tiver 0 na entrada, em uma das entradas eu tenho 0 na saída. Aqui a porta OR, se eu tiver 1 em uma das entradas, eu tenho 1 na saída. A porta NOT, que é a porta inversora, né? Se eu tiver 0 na entrada, eu tenho 1 na saída. A porta NAND, que é uma AND invertida, então se eu tiver 0 em uma das entradas, eu tenho 1 na saída. A porta NOR, que é uma OR com uma inversora, lembrando que essa bolinha aqui, ela representa uma inversão. Então se eu tiver 1 em uma das entradas, né, ou nas duas, ou em todas as entradas, eu vou ter 0 na saída. Essa porta aqui é a XOR, né, ou a porta OR exclusiva. Né? Então, nesse caso, se eu tiver as entradas iguais, a saída vale 0. E aqui, ó, a OR exclusiva invertida, ou XNOR. Se eu tiver as entradas iguais, a saída vale 1. Eu coloquei aqui também, ó, essa porta com esse símbolo, ela remete ao Schmitt-Trigger. Na verdade, a gente não tem só a porta inversora, a gente pode ter outras portas do tipo Schmitt-Trigger. Dessas portas, elas são mais imunes a ruído, a comutação indevida, né? Não vou entrar em detalhes aqui com a operação Schmitt-Trigger, eu precisaria num outro momento explicar melhor aí o comparador de esterese com o Schmitt-Trigger para a gente entender esse efeito. Mas essas portas, elas são muito bem-vindas aí quando operando com sinais ruidosos ou em frequências mais altas. Aqui eu tenho um buffer, né, que é basicamente, se eu chegar com 1, saio com 1. Então é simplesmente um acoplador de impedâncias. O símbolo é esse triângulo aqui, né, deitado sem a bolinha. Aqui eu coloquei algumas outras portas importantes, só para ilustrar aqui, né, essa linha de cima aqui, ó, são as portas com a simbologia no padrão ANSI, né, que é um padrão americano. São as que a gente usa em eletrônica digital, né? A porta AND, NAND. Essa porta é uma porta NAND com tri-state, né? A saída tem 3 estados, 0, 1 ou alta impedância. Aqui da mesma forma, a gente tem uma porta combinada, né? A porta AND e NAND no mesmo elemento. Aqui a simbologia da porta OR, da porta NOR, da porta XOR, XNOR. Então essa simbologia aqui, ó, da linha de cima é muito utilizado. A gente tem outras aqui, ó, como buffer gate, né? No caso aqui é só um buffer
O buffer, nesse caso aqui, é inversora, né? Seria a porta inversora. Aqui o buffer tri-state, que na saída eu consigo ter um outro estado, que é a alta impedância. Enfim, né, eu não vou detalhar tanto, porque senão o vídeo vai prolongar muito. Mas a ideia é depois, né, se você tiver curiosidade, que você pesquise mais sobre essa questão das simbologias. A grande maioria dessas simbologias aqui da primeira e segunda linha são baseadas na norma ANSI, né, que é americana. Essa terceira linha aqui, ó, e a quarta linha, a gente já tem uma simbologia mais próxima da norma europeia, né? Aqui na quarta linha a gente tem aqui, ó, a nomenclatura IEC, né, indicando que essa simbologia é utilizada na norma europeia. Isso aqui é muito comum, né, em programação em blocos de CLPs, cujos fabricantes são europeus, né, como Schneider, Siemens, né, e outros fabricantes aí bem conhecidos seguem essa linha aqui, né? Então você vai encontrar muito na programação em blocos esse tipo de simbologia, né? A porta end, um E comercial, porta NAND, a gente tem uma barrinha, ou pode ser uma barrinha ou pode ser uma bolinha. O mais comum é ser uma barrinha, né? Mas pode ser que você encontre também uma bolinha indicando inversão. A porta OR, veja que a gente tem aqui, ó, como se fosse um comparador, né? Maior ou igual a 1. Se uma das entradas for 1, a saída vale 1. Né? A porta XOR, eu tenho um igual a 1, né? Se as entradas forem iguais, a saída vai ser 0. E aqui, se as entradas forem iguais, a saída vai ser 1. Né? O buffer e a porta inversora. Então, basicamente, o que é mais usado aí em programação de CLPs, né, e na automação, é essa simbologia IEC. Ela realmente é a mais usada aí de longe. Essa simbologia que é muito usada na eletrônica digital, né, talvez a mais usada aí, ela pode ser utilizada também, alguns softwares utilizam essa simbologia. A gente aqui ainda tem a simbologia NEMA, né, que também é a simbologia que deriva do padrão americano, é uma simbologia diferente, não muito utilizada, e a simbologia alemã, né, da norma DIN. Né, essa simbologia também aqui não é tão utilizada, né? Normalmente boa parte das empresas alemãs elas trabalham com a simbologia IEC, né? Mas é uma norma especificamente alemã e também que vocês podem, né, encontrar aí em algum diagrama, em algum fluxograma, em algum esquema aí, né? Então é importante saber que ela existe e ter uma noção básica, né, de onde consultar para, se precisar, né, utilizar essa simbologia. Bom, então falando especificamente do que realmente importa aqui pra gente, bom, a lógica NOT. Como seria a lógica NOT em ladder? Veja, a porta NOT, essa porta aqui, ó, chego com 1, sai com 0, chego com 0, sai com 1, a tabela verdade da porta NOT. Então, a saída aqui representada pela lâmpada e a entrada representada pelo contato. Se é um contato barrado, né, esse contato em repouso, né, em nível lógico 0, quando a minha entrada A está em nível lógico 0, é porque ele está em repouso. Em repouso, essa linha está energizada, a lâmpada estará ligada. Então a saída vai estar em 1 e a entrada vai estar em 0. Se for o contrário, o contato energizado, esse contato que é normalmente fechado, vai abrir e deixar a linha falsa. Lembrando que a linguagem ladder usa, né, a linguagem baseada em contatos elétricos, em comandos elétricos. Ao invés de ser na horizontal, na vertical, perdão, é na horizontal. Então, quando a entrada vale 1, esse contato está aberto, essa linha está falsa, a lâmpada está apagada. Então, isso aqui seria uma lógica, né, em ladder de uma operação NOT, de uma operação inversora. Bom, seguindo, como seria uma lógica AND? Relembrando, esse aqui pelo padrão ANSI, né, o símbolo da porta AND. Nesse caso tem duas entradas, né, poderia ter aqui 3, 4, 5, 10 entradas, né, quantas entradas for necessário. Se eu tenho 0 em uma das entradas, veja, 0, 0 é 0, 0, 1 é 0, 1 e 0 é 0. Então, se eu tenho 0 em uma das entradas, a saída é 0. Para que eu tenha 1 na saída, as duas entradas devem ser 1. Isso é típico de uma lógica série. Veja, se eu estou fazendo uma série, os dois contatos devem estar fechados para a lâmpada acender. Se um contato estiver aberto, isto é, estiver em repouso, que é 0, a linha vai estar falsa.
a lâmpada estará apagada, né? Então, se eu tiver 0 em uma das entradas, a linha estará falsa. Então, recapitulando, lógica AND é uma lógica série, lembrando que é uma série com contatos abertos. E lógica OR, como seria? A simbologia da lógica OR, né, pelo padrão ANSI, a lógica OR é o contrário. Se eu tiver 1 em uma das entradas, a saída é 1. Veja, 1 e 0, 0 e 1, 1 e 1. Por quê? Porque é uma lógica paralela. Então, a lógica OR é uma lógica paralela. Por quê? Porque se uma das entradas estiver verdadeira, eu vou energizar a linha. Se eu tivesse aqui 20 contatos em paralelo, se um deles, né, bastaria que um deles estivesse atuado para que a gente ligasse a lâmpada, certo? Então, eu só vou ter a minha saída em 0 se as duas entradas estiverem falsas, estiverem em 0, estiverem em repouso. Lembrando que aqui eu tenho 2 contatos abertos, né? Então, o repouso é a deixar a linha falsa. Então, se as duas estiverem falsas, nenhuma linha dessas estará conduzindo energia ligando a lâmpada. Então, a saída estará falsa. Bom, lógica NAND, isso aqui o pessoal confunde muito, né? A lógica NAND, muita gente acha, bom, a lógica AND é uma série, a lógica NAND é uma série com os contatos barrados. Mas é aí que você se engana, porque a lógica série com os contatos barrados é a lógica NOR. E a lógica paralela com os contatos barrados é a lógica NAND. Veja, o que é a NAND? A NAND, né, a simbologia dela é essa. Eu posso ter uma inversão na saída ou as duas entradas invertidas e não ter a inversão na saída com uma OR. Então, é basicamente uma OR com duas entradas invertidas ou, né, uma AND com uma saída, uma porta inversora na saída. Então, essas são as equivalências da porta NAND. Bom, analisando a tabela verdade, veja, a gente tem 0 e 0. Se eu tiver 0 em uma das entradas, na porta AND, a saída vai para 0. Para eu ter 1 na saída, na porta AND, as entradas devem estar em 1. A porta NAND, na verdade, é a AND invertida. Então, se você fizer o raciocínio da AND e inverter seu raciocínio, vai ser a NAND. Então, se eu tenho 0 na AND, em uma das entradas na AND, e a saída vai para 0, então basta inverter. Então, a saída vai para 1. Nesse caso aqui, então, se eu tenho 0 em qualquer uma das entradas, a saída está em 1. Para eu ter 0 na saída, eu tenho que ter 1 e 1. Bom, veja, se os contatos são fechados, né, então se eles estão em repouso, eu estou energizando a lâmpada. Então, se um desses contatos estão falsos, estão em 0, se eles são barrados, é porque eles estão em repouso. Se eles estão em repouso, eles vão estar deixando a linha verdadeira, né? Então, qualquer um desses contatos, se tiver em nível lógico 0, né, ele vai estar deixando a linha verdadeira. Eu poderia ter vários outros contatos aqui em paralelo. Então, se eu estiver com um desses contatos apenas em repouso, eu vou estar deixando a linha verdadeira. Então, a lógica NAND é basicamente contatos em paralelo, porém esses contatos são barrados. A lógica NOR, como eu já tinha mencionado anteriormente, é basicamente a inversão, né? É uma lógica OR com a saída invertida. Bom, mas a lógica OR são os contatos em paralelo, não em série. Mas se a gente analisar a tabela verdade, ó, esse aqui é o símbolo, né, padrão ANSI. Então é como se a gente tivesse uma AND com duas entradas invertidas. Ou se a gente tivesse uma OR com a saída invertida, né? Essas são as equivalências da porta NOR. Veja, se na porta OR eu tenho 1 em uma das entradas ou nas duas entradas, a saída vai para 1, a porta NOR, a saída vai para 0. Então veja, nessa condição eu tenho 1, nessa condição eu tenho 1 e nessa condição eu tenho 1. Veja que essas três condições a saída está em 0. Apenas quando eu tenho 0 e 0 que a saída estará verdadeira, estará em nível lógico 1. Veja que é compatível com essa operação série. Se os dois contatos estão em série, né, e eles são normalmente fechados, os dois têm que estar em repouso para se manter fechado
e deixar a linha energizada e ligar a lâmpada. Então é basicamente isso, uma operação NOR é uma operação série com os contatos barrados. Bom, operação XOR. A operação XOR, né, ela tem essa simbologia no padrão ANSI. A gente utiliza uma porta OR, duas portas ANDs e duas portas inversor. Então esse aqui, né, é o circuito equivalente de uma porta XOR. O que seria a porta XOR? Eu não vou entrar em detalhes com análise mais detalhada aqui desse fluxograma aqui, né, de portas, né, para a gente não perder muito tempo. Mas basicamente eu tenho que lembrar que se eu tiver as duas entradas iguais, a saída vale zero. Duas entradas iguais, saída vale zero. Se as duas entradas forem diferentes, a saída vale 1. Bom, se a gente analisar aqui, ó, esse diagrama, o que é uma OR? Uma OR é um paralelo. Veja, eu tenho um paralelo dessa linha com essa linha. Então, essa OR ela é representada pelo paralelo dessa linha, né? Se fosse circuitos elétricos, a gente ia chamar de ramo, né? Desse ramo com esse ramo. E o que é a AND? A AND é uma série. Veja que eu estou fazendo uma série. Essa AND de cima seria essa série aqui de cima. E essa AND de baixo seria essa série aqui de baixo. Então, eu estou fazendo uma AND, uma outra AND, e entre as ANDs eu faço um paralelo que é a OR. Mas veja que numa AND, a entrada A ela está invertida. Então, o contato que era aberto é o barro. Na outra AND, a entrada B ela está invertida. Então, o contato que era aberto é o barro. Veja que se eu tiver, né, nesse caso, as duas entradas iguais, esse é o inverso desse, né, tanto numa linha quanto na outra. Então, se as duas entradas estão iguais, eu tenho repouso das duas, né? Se elas estão em zero na primeira condição, eu tenho repouso dessas duas. Então, 1 e 0, esse aqui vai estar aberto, lâmpada falsa, lâmpada apagada. Na linha de baixo, do mesmo jeito, um aberto e um fechado, lâmpada apagada. Em 1 e 1, a condição vai se inverter, esse contato vai abrir e esse contato vai fechar. Esse contato vai fechar e esse vai abrir. Na linha de cima o A vai estar aberto, na linha de baixo o B vai estar aberto. Tanto aqui no ramo de cima quanto no ramo de baixo vai estar falso. Devido aos contatos abertos, a lâmpada vai estar apagada. Agora, se eu mudar de estado apenas um dos bits, né, vamos supor, se eu mudar de estado apenas o B, ele vai fechar, né? Então, nesse caso, a lâmpada vai acender. Se eu mudar de estado apenas o A, passar ele para nível lógico 1, né, a energia vai, né, a corrente, se a gente fizesse uma analogia com contatos, ela vai circular por aqui, deixando a linha verdadeira. Então, essa é a lógica XOR. E a lógica XNOR? A lógica XNOR é a lógica XOR invertida. Veja que a tabela verdade basicamente é o que? Se eu tiver 0 e 0, as duas entradas iguais, a saída ao invés de ser 0 vale 1. Se eu tiver as duas entradas iguais com 1 e 1, a saída vale 1. Se eu tiver as entradas com valores diferentes, a saída vale 0. A simbologia é essa, né? Similar à porta XOR, porém eu tenho uma inversora aqui na saída. Essa é a equação, né? Eu não tinha colocado equação nenhuma até o momento, né? A mais, esse mais com o círculo B, esse círculo indica que é uma operação OR exclusiva, né? Com uma barrinha, indicando que é uma XNOR, certo? Aqui a simbologia, novamente, porém com um diagrama das portas. Veja o que muda, ao invés de eu ter uma porta inversora em uma AND e outra porta inversora na outra AND, as duas portas inversoras vão estar em uma AND apenas. Então eu tenho um paralelo, né, aqui um ramo em paralelo com o outro, representado pela XNOR, pela OR. Eu tenho uma série aqui na linha de cima, representada por essa AND de cima. Eu tenho uma série embaixo, representada pela AND de baixo. Mas veja que a AND de baixo tem duas portas inversoras. Então eu tenho os contatos invertidos. Veja, se eu tenho as duas entradas iguais, né, eu vou estar dando condição aqui por baixo, ó. Se eu tenho 0 e 0, esses dois contatos estão em repouso, estou energizando a saída. Se eu tenho 1 e 1, esses dois contatos vão estar abertos, porém esses dois contatos de cima estarão fechados,
eu vou estar deixando a linha verdadeira. Agora, se eu estiver com uma em 1 e a outra em 0 e vice-versa, veja que se eu tiver em A atuada, eu vou fechar, só que o B fica aberto. E aqui de baixo, se a A atuar, esse contato vai abrir. Então eu não vou conduzir nem por cima nem por baixo. E o inverso é verdadeiro. Se a B estiver atuada, né, esse contato vai fechar, mas a A não vai deixar passar. E porém a B aqui embaixo vai abrir, mesmo que a A esteja fechada. Então, entradas iguais, saída verdadeira. Entradas diferentes, saída falsa. Aqui só uma condição para ilustrar, né, de equivalência. Veja, eu tenho uma entrada A. Essa entrada vale 0, né? Quando ela valer 0, como é um contato aberto, ele está em repouso. Então eu estou deixando falso essa bobina, né? Essa bobina aqui é como se fosse uma bobina interna lá do ladder, numa área de memória interna. O A é uma entrada, o A é uma entrada, essa lâmpada é a saída, porém esse CR1 seria uma memória interna do CLP. Veja como fazer uma inversão usando o contato aberto. Contato aberto vai numa bobina e essa bobina eu estou usando o contato fechado dessa bobina para acionar a saída. Então, se o contato A está aberto, essa linha de cima está falsa, essa bobina vai estar em 0. Como esse contato é um contato dessa bobina, ele é fechado. Como a bobina está em 0, esse contato estará em repouso, estará fechado, energizando a saída. Então, o A estando em 0, a saída está em 1. Agora, se o A estiver em 1, esse contato aberto está fechado, eu vou estar energizando aqui a bobina energizando, o contato dela vai estar atuado. O fechado, atuado é aberto. Aberto, essa linha vai estar falsa, a saída estará em 0. Então, esse é uma condição equivalente de uma porta NOT. E uma condição equivalente de uma porta AND, né, seria o que? Seria nós termos, veja, uma NAND invertida. Aqui ó, é a simbologia da AND, né, mas vamos lembrar lá da NAND. Se a gente voltar aqui, ó, o que era a NAND? É o paralelo, né, de dois contatos barrados. Então, se a gente voltar lá, ó, o paralelo de dois contatos barrados é uma NAND. Porém, eu estou criando uma inversão. Veja que eu estou pegando a bobina auxiliar, uma memória auxiliar, e usando um contato fechado. Então, é uma NAND invertida. A AND é uma... a NAND é uma AND com uma inversora. E o que é uma NAND com uma inversora? É uma AND com duas inversoras na saída. Duas inversoras em série, uma inversora elimina a outra, uma inversora cancela a outra. É inverter duas vezes, de 0 para 1, de 1 para 0, eu volto na mesma condição. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma equivalência da porta AND. Se eu tiver 0 em uma das entradas, eu tenho 0 na saída. Para ter 1 na saída, eu tenho que ter 1 em 1. Veja, se os dois contatos estão em repouso, né, eu estou jogando 1. Se um dos contatos está em repouso, se um dos contatos está em 0, eu estou deixando essa memória interna energizada. Essa memória interna estando energizada, esse contato que é fechado abre. A saída está em 0. Então, se eu estiver uma das entradas em repouso, a saída vai estar em 0. Para que a saída esteja em 1, esse contato tem que estar aberto e esse contato tem que estar aberto. As duas entradas têm que estarem atuadas. Aí, essa bobina vai estar em 0, esse contato que é fechado vai estar em repouso e vai estar atuando a lâmpada da saída. Ok, gente? Bom, já prolonguei bastante, né? A ideia era essa, mostrar aí o básico, né, dessas equivalências. Pesquisem mais sobre essas equivalências de operações tanto lógicas e outros tipos de operações usadas aí na programação em blocos e na programação em ladder de CLPs. Né, operações de comparação, de movimentação de dados, operações matemáticas, etc. Ok? Forte abraço aí e até a próxima.